Mas a minha primeira, digamos, revelação mais evidente de ligação profissional com a literatura foi, por incrível que pareça, na Rádio Clube de Santos, a segunda rádio do Brasil, em antiguidade. A Rádio Clube de Santos foi criada, se não me engano, em 1922 ou 23, logo depois da Rádio Roquete Pinto e da Rádio Jornal do Comércio de Recife. E no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu com 14, 15 anos, eu comecei a escrever crônicas ao lado da antológica e também já anciã, octogenária, cronista, escritora, santista, eminentemente santista, Rosinha Mastrangelo, que dá nome ao teatro, a um dos teatros do Teatro Municipal de Santos. Então comecei na Rádio Clube de Santos como cronista e comentarista de fatos diversos, fatos culturais. Depois eu fui para São Paulo, trabalhei muito em editora, trabalhei em publicidade, trabalhei como tradutor, sempre para me manter como ganha-pão em atividades próximas à minha essência, à minha razão de ser, que é a literatura. Eu acho que eu me encantei do fato das professoras gostarem de alguma composição e mandarem para outra professora da outra classe, aquilo me deu uma projetada. E eu, talvez com isso aí, tenha me deleitado com essa pequena fama. Eu achei isso bacana, eu falei, eu quero ser escritor. E aí, assim, como eu li muito, né, sempre li muito, eu era um menino que era péssimo no futebol, né? Além de ser o mais novo na escola e sofrer muito bullying, né, essa palavra, a zoação, né, os mais velhos zoavam muito. E aí era ruim de bola e tudo isso, meu refúgio era a literatura, então eu lia muito. E os meus heróis da infância eram esses caras, né, José Mauro de Vasconcelos, Jorge Amado, Chico Buarque, Aldir Blanc. Eu fui na cola dessas pessoas. Hoje eu tenho uma vantagem, né, que pelo menos alguns dos que estão vivos eu consigo dialogar com eles, e é muito interessante, né? Não tenho nenhum coleguinha meu que dialogue com o Superman, nem com o Homem-Aranha, mas eu ainda consigo tá fazendo alguma coisa aí com esses monstros sagrados, né? Eu acho isso legal. Em algum momento eu achei que eu conhecesse alguma coisa de literatura. Na pós-graduação eu fui vendo que a cada momento em que eu fui conhecendo mais, eu percebia que eu conhecia muito pouco. A cada momento em que eu conheço mais a literatura, mais ela é menor em relação ao que eu ainda não conheço. É impressionante, é muito vasto. Então, antes da pós, eu já tinha escritores que me motivavam muito e que são importantes até hoje. O José Saramago, o Gabriel Garcia Marques, principalmente esses dois. Um que mudou muito a minha forma de ler o mundo foi Drummond. Os poemas do Carlos Drummond de Andrade, eles não são fáceis de entrar e... Você não entra e entende tudo que está ali. Existem camadas de significação nos versos. E às vezes são versos que um parece não conversar com o outro, mas eles estão montando um cenário que diz uma outra coisa. Aí no primeiro dia de janeiro de 2001, eu falei, eu vou escrever. E comecei a escrever. Uma história que já estava na minha cabeça há muito tempo. Aí nasceu meu primeiro livro, que foi o Arqueira Feiticeira. E aí não parei mais. Aí eu tinha um amigo que ia num evento em São Paulo, um evento de RPG. Ia estar participando de uma editora, que era a editora Devir. Ele falou assim, eu vou deixar teu original lá com ele. Aí ele levou, deixou. Aí eu estava escrevendo, mas sem... Imagina, eu nunca vou conseguir publicar na minha vida. Eu estava em casa, eu tinha ligado para minha mãe, eu não sei o que foi, mas sabe quando... Não foi isso. Eu tinha acabado de trazer as crianças da escola e era um dia quente. E, e você andar com criança, mochila, a pé ainda, né? Lancheira. Então você chegava em casa e aquela coisa de criança. Tocou o telefone e eu assim, alô? Tava. Aí, do outro lado era o editor, era o Douglas, editor da Devir. Ele ficou até meio assim, oi, é da casa da Helena? Eu falei,
então, eu tô aqui com o teu livro. Eu, hã? Que livro? Sabe aquelas meio assim? Aí ele falou, ele tava no dentista, aí ele contou a história. Ele ia pra... Em Minas teve um assassinato de uma pessoa. E acharam o corpo, se eu não me engano, em cima de um túmulo. Com umas coisas que pareciam de missa negra, uma coisa assim. Estavam acusando na época que tinham sido jogadores de RPG. Né, tinha uma... Hoje nem tanto, mas na época tinha uma preocupação de que era jogo do demônio, umas coisas meio malucas assim. E ele tinha ido para Minas para acompanhar o caso, e ele me contou que a editora sempre recebia pilhas e pilhas de originais, e ele pegou o primeiro que estava lá, e era justamente o meu. Aí ele foi lendo no avião, aí naquele momento ele estava no dentista, ele falou assim, vamos publicar? Eu estou gostando do seu livro. Eu falei assim, mas você já não acabou de ler? Não acabei, mas eu quero publicar. Então tá. Aí aconteceu e aí as coisas foram acontecendo, né? E já ali, lá pelos 18 anos, eu publicava jornais em mimeógrafo, e alguns livretos em mimeógrafo também. Mas meu primeiro livro eu vim publicar muito depois, já após um amadurecimento estético, né, que foi aqui em Santos, após ganhar um prêmio do Governo do Estado de São Paulo, que é o livro Os Mortos na Sala de Jantar, este aqui, que é um livro que trata, tem uma edição de poemas, mas o tema dele é a morte. Morte na cultura, na história, na literatura, e sobre diversos aspectos. Vou voltar um pouquinho no papo, porque esse livro do Plínio Marcos ele foi o nosso trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo. Tá? Então, ele foi publicado em 2002 pela editora Boitempo, mas ele foi concebido em 1999 com o Plínio em vida. Né? Então a gente... E você falou bem, porque como a gente decidiu escrever um livro sobre as crônicas do Plínio Marcos, lendo jornal. E lendo jornal, a gente lia as crônicas do Plínio Marcos num jornal santista, que era o Jornal da Orla, né? Foi o último que ele escreveu. O último veículo impresso que o Plínio escreveu. E a gente descobrindo um pouco mais sobre o Plínio Marcos, né, tudo que ele fez, né, dos anos 60, dos anos 50, 60 e 70 pelo teatro brasileiro, a gente se perguntou, né, por que o Plínio Marcos está escrevendo só para o Jornal da Orla em Santos? E a gente foi cavucar todo um histórico de censura, de que ele já escreveu para os grandes veículos brasileiros, como Folha de São Paulo, Veja, Última Hora, enfim, tudo que é grande veículo que você possa imaginar, o Plínio deu seus pitacos, escreveu por lá. Mas como ele escrevia sem papas na língua, geralmente ele era demitido depois de um tempo, né? Censurado, né? Na verdade. Censurado e demitido. Bom, eu tenho uma série de livros publicados. A minha carreira como escritor, na verdade, ela é... Eu diria que ela foi uma coisa instintiva e que... Eu ousaria dizer até que não foi uma coisa que eu persegui, ela meio que se apresentou para mim. Como eu já disse, a minha relação com a escrita, ela sempre foi muito presente e desde a minha mais tenra idade. Por exemplo, eu tenho coisas escritas em casa que muito provavelmente eu devo ter escrito com talvez 12, 13 anos. E aí tinha essa questão da poesia, e esse foi muito o caminho que eu acabei trilhando, porque o final da minha infância, assim, essa entrada na adolescência, eu acabei alimentando muito isso. Eu acho que isso foi muito benéfico para mim, porque querendo ou não, hoje, apesar de em televisão se escrever muito pouco, eu trabalho com a palavra, né? Então, e acho que esse contato com a palavra, essa coisa de burilar a palavra desde muito cedo, foi me trazendo uma maturidade. E eu, na época que fui estudar História, na verdade conheci o Marco Loretti, que era um amigo, e que a gente, em conversas, chegamos à conclusão de que a gente tinha mais ou menos os mesmos objetivos. A gente gostava de escrever, a gente tinha ali um material feito que a gente queria dar algum fim, e um belo dia veio a Faculdade de Santos, a Faculdade de Filosofia, na verdade ficava na Euclides da Cunha ali ainda, veio lá dar uma palestra sobre poesia,
um poeta chileno chamado Osvaldo Ventura de la Fuente, que era um chileno que que precisou sair do Chile às pressas. Na verdade, ele tomava conta de uma galeria de arte. Um belo dia recebeu um telefonema que, se ele não deixasse o Chile em 24 horas, ele ia até a prisão decretada, e essas histórias que a gente conhece. Saiu, foi morar em Londres e depois veio para São Paulo. E era um cara talentosíssimo. Para a gente ter ideia de hoje, que a tecnologia permite alguém diagramar e fazer uma revista. Ele morava num apartamento grande ali na Avenida São Luís, em São Paulo, e ele fazia sozinho uma revista literária que circulava em 11 países. E ele fazia tudo, ele recebia o material de várias partes do mundo, e ele tinha uma mesa de diagramação no quarto dele, ele diagramava a revista, fazia a revista, mandava rodar, e ele veio à Faculdade de Filosofia um dia para dar uma palestra, e o Marco, naquela inquietação toda, um belo dia, acabada a explanação do Osvaldo, foi lá e falou: eu também quero ser poeta, eu quero lançar um livro de poesia, eu queria que você visse o material que a gente tem eu e um amigo meu. E aí me ligou e falou: o cara aqui, o poeta chileno, veio aqui dar palestra e falou que é para a gente mostrar o material para ele. Bom, fomos lá e mostramos o material. E o Osvaldo, na verdade, ele tinha 2 selos. Ele tinha um dos selos, chamava Folha de Poesia, que era um selo de novos autores, que ele já tinha feito uma edição. E praticamente o Osvaldo Ventura de la Fuente adotou a gente. Adotou a gente, viu o material e falou: daqui a gente faz um livro. Realmente. E aí a gente começou a desenhar um caminho que, para a gente que era garoto naquela época, a gente ia todo final de semana para São Paulo para passar e revisar os poemas com ele. Desenhamos essa amizade com o Osvaldo, que era um cara que na época circulava muito bem entre autores paulistanos, Cláudio Willer, e conhecia toda a cena, até a cena marginal da poesia paulistana, e ele meio que adotou a gente, publicou o livro, e eu sei que de repente eu com 20 anos de idade estava me vendo lançando um livro de poesia na Livraria Cultura. Porque até aquele momento havia uma coisa assim, eu escrevi sempre, desde criança. E eu vivi numa casa da minha avó, por causa da minha tia Maria José Aranha de Rezende, a tia Zezinha, que era a cronista da cidade, que era poeta e tudo isso. Como ela tinha dificuldade de locomoção, porque ela teve poliomielite, etc. Talvez fosse por isso que se reuniam na casa da minha avó, muitas vezes, para mim era assim, toda semana. Provavelmente não era, mas a importância que isso teve na minha vida faz com que a memória da gente não é a memória do calendário nem do relógio, é a memória da intensidade com que a gente viveu, o tempo da intensidade com que a gente viveu isso. Então aquela casa vivia cheia de escritores, tanto que eu digo sempre, para mim, até uma certa idade, já depois de estar na escola, escrever livro, publicar livro era uma coisa que ia acontecer na vida de todo mundo. E aqui em Santos se escrevia muito, se publicava muito, e aquilo assim, já leu o último livro de fulano? Fulana, era alguém que vivia lá em casa, que a gente encontrava na esquina, na saída do teatro, ali no Gonzaga, na sorveteria. Então, todo mundo escrevia livro. Na minha família mineira também havia escritores. Além de que a gente morava a casa do meu avô era numa quadra lá em Belo Horizonte, onde morava, muito pequena ainda, porque depois ele não estava mais lá, o Ciro dos Anjos. Onde você virava a esquina era o Aníbal Machado, você virava outra esquina, tinha outro escritor. Então, para mim, escritor tinha em todo lugar. Então, a família já me considerava escritora da próxima geração.